Ao tentarmos definir o que torna uma droga droga, nem sempre entramos em consenso, visto que a definição varia de acordo com o critério utilizado. A origem da palavra droga vem do antigo holandês drogvat, que significa barril seco, já que, antigamente, a maior parte das plantas medicinais e chás eram transportados em barris. Já segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, causando alterações em seu funcionamento. Ou seja, nessa descrição, as drogas não têm necessariamente um impacto positivo ou negativo na vida da pessoa. Nesse sentido, podemos inclusive citar Paracelso, médico e físico da década 16, que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Além disso, existem drogas que são descritas como psicoativas ou psicotrópicas. As psicoativas são substâncias que afetam o nosso sistema nervoso central, modificando o comportamento e funcionamento psíquico. Já as psicotrópicas são as que, além de psicoativas, atuam no sistema relacionado a reforço e recompensa. Daí o nome trópico, de tropismo, que significa afinidade. Ou seja, uma relação com o sistema nervoso central que gera uma intenção em repetir o comportamento de uso. No programa Que Droga é Essa?, trabalharemos principalmente com esses grupos de substâncias. Existem múltiplas formas de classificar essas substâncias psicoativas. Uma delas é de acordo com sua forma de ação no sistema nervoso central. Nós temos as estimulantes, as depressoras e as perturbadoras. As substâncias estimulantes são aquelas que aumentam a atividade cerebral, podendo deixar a pessoa mais alerta, estimulada e com sono, fadiga e apetites reduzidos. Alguns exemplos seriam a cocaína e o crack, provenientes da mesma planta, o tabaco, as anfetaminas, a cafeína dos cafés e chás e as bebidas energéticas. Já as depressoras são aquelas que diminuem a atividade de certas partes do sistema neuronal, o que pode ocasionar um declínio na coordenação motora, na sensibilidade tátil, diminuição dos reflexos, uma dificuldade na fala e um aumento na sonolência. Podemos mencionar aqui o álcool, inalantes e solventes, as drogas derivadas do ópio, como a heroína e a morfina, fármacos ansiolíticos, como o clonazepam e diazepam, que são vendidos e mais conhecidos como Rivotril e Valium, respectivamente. Por último, temos as substâncias perturbadoras, que alteram percepções qualitativas do cérebro. Ou seja, ela não necessariamente tem ação estimulante ou depressora do sistema nervoso central. Ao invés disso, elas modificam a forma que o cérebro compreende os estímulos que chegam até ele. Uma forma de entender melhor esse conceito é pensar na descrição comum de um efeito de LSD. Usuários descrevem que ouvem cores, ou então que são capazes de enxergar sons. Nessa categoria, encontramos a maconha e seus extratos, o LSD, cogumelos mágicos, ketamina e mescalina. É importante destacar que algumas pessoas podem ter reações adversas, inclusive opostas à média populacional, ao utilizar algum tipo de droga. Para entender melhor, existem pessoas que usam estimulantes e ficam sonolentas, e ainda quem tome drogas depressoras e fique alertas, agitadas. Por conta disso, é importante não determinarmos os efeitos das substâncias de maneira rígida e absoluta. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Inclusive, uma mesma pessoa pode sentir em um momento um efeito X de uma substância, mas sentir um efeito Y em outro período de uso da vida. Não somos seres estáticos, estamos em constante mudança, nosso ambiente também. Isso influencia na experiência de consumo. Isso é chamado de set e setting. Mas entraremos em detalhes a respeito disso quando formos falar sobre redução de danos no próximo vídeo. Por último, temos também uma das classificações mais utilizadas, a distinção entre as categorias de drogas lícitas e ilícitas. Uma substância lícita é aquela cujo consumo é permitido por lei e sua produção e comercialização passa por um controle de qualidade. No nosso caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Sua venda também fica restrita a condições específicas. Certos medicamentos podem ser vendidos apenas com prescrição médica. Outras, como bebidas alcoólicas e cigarros, só podem ser vendidos a maiores de idade. E há, pelo menos em tese, uma fiscalização para certificar que todas as diretrizes estão sendo seguidas. Já substâncias ilícitas, de acordo com a nossa lei de drogas, são aquelas proibidas de, prepare-se, serem adquiridas, guardadas, depositadas, transportadas, fabricadas
e um monte de outros verbos. Os critérios para essa classificação são as mais sem pé nem cabeça de qualquer outra que daremos aqui no programa. Mas por que sem pé nem cabeça? Simples. O enfoque dessa decisão de inclusão de substâncias nessa categoria tem menos a ver com questões críticas, como saúde e segurança, e mais a ver com construções racistas e moralistas que perduram e se fortalecem há muitas décadas, além de interesses políticos e econômicos de uma parcela dos que estão em poder. A droga por si só é só uma droga. Uma planta, um extrato, uma criação sintética. Para sua utilidade psicoativa é necessário um outro elemento-chave, o ser vivo. E esse ser vivo sequer precisa ser humano. Temos alguns diversos exemplos na natureza de animais que fazem uso de substâncias alteradoras de consciência. Por exemplo, os golfinhos, que mordiscam baiacus para chaparem com as suas neurotoxinas, inclusive fazendo isso em grupos. Tipo uma roda de fumo, só que com golfinhos e um baiacu. Ou que tal as renas, que caçam em meio à neve os cogumelos da espécie amanita? Aquele cogumelo do Super Mario, sabe? É dito em alguns meios que foi a partir desse comportamento que nasceu a lenda das renas voadoras de Papai Noel. E os gatos, então? Grande parte dos felinos amam a erva dos gatos. Eles consomem, se esfregam entre as plantas quando têm oportunidade. Inclusive, empresas que sacaram esse comportamento adicionaram essa erva dentro de seus brinquedos para torná-los mais atraentes para os bichanos. E, como um último exemplo, é possível observar elefantes, macacos, javalis, girafas e diversos outros animais da savana africana consumindo e se embriagando de marulas, que caem do pé e obtêm propriedades alcoólicas naturalmente ao longo do tempo por causa do processo de fermentação. E sim, aquela foto de elefante na frente da sua garrafa de licor de marula não é mera coincidência. Isso foram só apenas alguns exemplos para te dizer o seguinte: o uso de drogas é feito desde antes do ser humano ser humano. Ambos animais e seres humanos utilizam diversas substâncias há muitos milhares de anos, por múltiplas finalidades diferentes, dentre essas os usos terapêuticos, ritualísticos, sociais, recreativos, cosméticos, enfim. Ao longo da história, e dentro de diversas culturas diferentes, o uso de drogas vem se moldando de formas variadas, de acordo com o tempo, espaço e dinâmica de cada território. Esses tipos de uso envolvem também padrões de consumo, que por sua vez podem ser classificados em diferentes categorias. O uso experimental, que como o nome sugere, é um uso pontual, com o intuito de descobrir o efeito de uma substância. O uso ocasional, que seria uma utilização mais esporádica, em momentos específicos e oportunos. O uso habitual, onde a pessoa faz um uso frequente da substância sem que cause um problema nas suas relações, ou que fuja do controle de consumo. Já o uso abusivo é aquele que traz prejuízos em níveis físicos, psicológicos ou sociais, oferecendo riscos à vida da pessoa. Já a dependência é caracterizada, dentre outros fatores, por uma vontade constante de uso de uma ou mais substâncias, comumente necessitando doses mais altas para atingir o efeito desejado, o que podemos chamar também de tolerância, além de sintomas de abstinência na ausência de uso. A dependência em si é um conceito que ainda precisa de mais estudos para entender a sua causa, visto que fatores não apenas biológicos, mas também psicossociais têm grande importância nessa dinâmica. Portanto, não podemos cair na armadilha de abordar esse conceito exclusivamente pelo viés químico ou biológico. Nem todas as pessoas que fazem uso de alguma substância desenvolverá necessariamente um uso abusivo ou se tornarão dependentes. Na realidade, estudos apontam que apenas uma pequena parcela de usuários transita para um uso problemático. Em uma pesquisa feita em 2005 pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, o CEBRID, apesar de 8,8% das pessoas terem feito uso de maconha na vida, apenas 1,2% dessa amostra desenvolveu o uso problemático. Com álcool, de 74,6% que experimentaram, 12,3% tornaram-se dependentes. E das 0,7% da população que usou crack alguma vez na vida, dentre 5% e 12% desenvolveu o uso problemático. Apesar da porcentagem do uso problemático desse recorte ser relevante, a quantidade de pessoas que faz uso segue sendo não apenas pequena em números absolutos, como também contém um recorte populacional com uma prevalência maior de outras vulnerabilidades quando comparamos com outras substâncias. Então, se as estatísticas de uso de crack são tão baixas e a de álcool tão altas em números absolutos,
Por que então ouvimos tanto falar de epidemia de crack e não de epidemia de álcool? Podemos responder essa pergunta com outra pergunta. Tipicamente, quando você imagina alguém tomando uma cerveja, que imagem lhe vem à mente? Agora, quando pensa em alguém usando crack, que imagem é tipicamente criada no imaginário? O proibido é marginalizado. O marginalizado é despojado de sua condição humana, pelo poder da classe dominante, o que serve de justificativa para a violação de direitos mais básicos. É preciso lembrar que não se combatem as drogas, se combatem pessoas. O comércio cresce, as apreensões crescem, mas o número de usuários, a disponibilidade das drogas não diminui, tampouco os encarceramentos e muito menos as mortes, de todos os lados do campo, mas principalmente dessa população mais vulnerável. Lembrando também que temos a polícia que mais mata e mais morre no mundo. Grande parte desse número por conflitos relacionados ao mercado ilícito de drogas. Mas os traficantes mesmo, os drug lords, os Al Capones da atualidade, continuam movimentando drogas livremente, às toneladas, pelos céus, terra, mar, sem sofrerem grandes moléstias da justiça. De acordo com o levantamento do Instituto Sou da Paz, na cidade de São Paulo, metade das ocorrências policiais referente a apreensões de maconha equivalem ao peso de 2 bombons, ou seja, algo em torno de 40 gramas. Há mais de uma década, começamos a adotar medidas mais restritivas em relação à comercialização e consumo de cigarro, como, por exemplo, a delimitação de espaços permitidos para propagandas e para consumo, além de campanhas de conscientização sobre o uso do tabaco. Conseguimos cortar o consumo em cerca de 50% no período de 10 anos. E o Brasil hoje é reconhecido mundialmente pelo sucesso das suas ações combinadas, que culminaram na redução de fumantes no país. Tudo isso sem a necessidade de dar um único tiro, sem a necessidade de intervenção militar e sem a utilização de internação compulsória como via de regra de tratamento. Aproveitando o cigarro como exemplo, essa é uma droga que prejudica a saúde. Seu uso pode levar a complicações, especialmente a longo prazo. Só que tem uma infinidade de atividades e comportamentos que também têm potenciais de dano. Se você quer sentir a adrenalina de pular de um avião, tem que usar paraquedas, para não se espatifar no chão. Se quer transar, é bom que use camisinha, para evitar a transmissão de doenças e uma gravidez indesejada. Se for praticar esportes, é prudente se alongar e se aquecer para evitar lesões. Se quiser comer fast food, é bom evitar o consumo excessivo, para não prejudicar a saúde física. Se for usar drogas, melhor que faça da forma mais segura e menos danosa possível. Essas atividades deveriam ser proibidas por terem um potencial de danos? Não. A proibição afasta o controle, a visibilidade e a abertura para falarmos a respeito, elevando ou até mesmo criando novos riscos. Daí a frase: as drogas não são proibidas porque são perigosas. Elas são perigosas porque são proibidas. Bem, eu acho que já deu para dar uma contextualizada geral no tópico de drogas, então vamos encerrar esse vídeo com um trecho da fala do ministro Barroso na votação do Supremo Tribunal sobre a constitucionalidade de porte de drogas no Brasil. Nele, ele fala que... Bem, coloca o vídeo aí. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama, isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito. Pois digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir. Pessoal, eu estou muito curioso para saber o que vocês acharam do programa. Comentem aí o que vocês acharam, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Finalmente, o Justificando vai ter conteúdo semanal. O Que Droga é Essa? É um novo programa aqui dentro, tanto do Justificando quanto Pandora, onde a gente vai falar de redução de danos, drogas e diversos outros assuntos referidos a isso. É claro, nosso objetivo é falar sobre drogas sem preconceito, de forma clara, por um viés antipunitivista e antiproibicionista, com qualidade do Just que vocês já conhecem. Eu sou Gabriel Pedrosa, nos vemos semana que vem.